Bom dia, cumprimento a todos com a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja sobre a sua vida, desde a saída da sua casa até ao seu trabalho, desde o seu trabalho até a entrada da sua casa, que Deus cubra com as suas asas e lhe protege de todo o mal, de todo o perigo. Amém, amém. Irmão, vamos estar a meditar aqui numa palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã de quinta-feira. Deus falou muito forte comigo nesta meditação e eu creio também que a mensagem e o toque do seu Espírito Santo também será para a sua vida hoje, irmãos. Irmão, já estava a meditar aqui no Gênesis, pedindo Deus uma palavra que possa trazer aqui para partilhar com os irmãos nesta manhã. Então Deus levou-me até a promessa que ele fez com o Abrão, uma promessa linda. A promessa é de que o Abrão e a sua esposa Sara ia ter filhos e dos seus filhos ia ter muitos descendentes, que a terra toda ia ser habitada pelos seus descendentes. Mas havia um porém, irmãos, porque Abrão já estava numa certa idade e a sua esposa também. Aos olhos do homem era impossível para que um homem naquela idade tivesse um filho ou uma esposa naquela idade tivesse também um filho. Então a palavra nos diz que houve dia em que, depois daquela promessa, passando 10 anos a morar naquele local, a esposa do Abrão ficou tão desanimada e pensando que nunca ia ter filho, então ofereceu a sua escrava para o seu marido. A sua escrava Agar ficou grávida e para que assim, através dela, eles pudessem ter algum descendente. Oh, glória a Deus. Mas aí vem uma pergunta, irmão. Será este o plano de Deus para a vida de Abrão e a Sara? Não, não era esse o plano. Não era esse o plano de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer a própria escolha. E nós queremos fazer a nossa própria referência e fazer a nossa vida e dizer assim, eu sou dono de mim. Mas não, irmão. Você não é dono da sua vida. Você não é dono da sua respiração. Você não é dono da manhã. Amém? Entrega a sua vida e aceita que Deus é dono de tudo. Amém? Então aqui, irmão, traz-nos a referência de que depois da promessa que Deus tinha feito para a vida do Abrão, e a Sara antecipando, dando a Agar para que através dela eles tivessem descendente, mas Deus disse não. O meu plano é com a sua vida e com a vida da Sara. Apesar de a Agar estar grávida, ela vai ter um filho seu, mas a minha promessa continua contigo e com a tua mulher. Olha a glória de Deus e a firmeza na sua promessa, irmão. Quando Deus escolhe e diz assim, é contigo a minha promessa, não há desvio que possa ter, porque Deus não desvia da sua promessa. Deus não desvia da sua promessa. Aquilo que Ele escolheu para ter um compromisso é contigo, irmão. A promessa de Deus ser com a tua vida não vale a pena pôr outra pessoa no caminho de Deus, porque Ele vai cumprir a sua promessa com a tua vida. Irmãos, então no 17, 15 a 21, a palavra nos diz que a palavra nos diz o seguinte, no 17, 15 a 21. Depois Deus disse a Abrão, de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Glória a Deus, porque a promessa de Deus não falha. A palavra diz que Abrão começou a rir. Mas como é que é possível um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos ter filhos e ainda ter descendentes? Aos olhos do homem era impossível.
Temos que admitir, isso é verdade. Era impossível. Mas aí vem a questão, será que existe o impossível para Deus? Será que existe impossível para Deus? Irmão, no capítulo 18, a palavra diz que um dia o Abraão estava sentado na sua rua, tranquilamente contemplando a natureza. Então veio os anjos visitar Abraão e perguntou para Sara. Aqui no 18:9, então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na baraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da baraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Deus eterno perguntou, veja a questão, irmão. Deus eterno perguntou a Abraão: por que a Sara está a rir? Por que a Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter filhos? Será que para o Deus eterno há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Olha a firmeza de Deus. No próximo ano eu vou visitar vocês aqui, eu venho de novo. Nessa época a Sara terá um filho. Esta é a promessa de Deus, porque a promessa de Deus era com o Abraão e a sua esposa. E quando Deus promete algo, irmão, não vale a pena fazer a interferência, não vale a pena fazer desvio. Então eu creio também que como Deus fez a promessa com a Sara e a sua esposa, e a Sara, incrédula naquela promessa, deu Agar como para ser mãe do filho do Abraão, eu creio também que Deus tem uma promessa grande com a sua vida. E nesta manhã de quinta-feira, Deus está a dizer: olha, o meu pacto é contigo. Não importa, irmão, porque às vezes você está numa família que não é crente, numa família que não acredita na promessa, numa família que não crê que Deus é a verdade, que Deus é o caminho. Amém, irmãos? Então, muitas das vezes, o que acontece? O que você vê, a família não tem a mesma visão. Mas crê, irmão, que o pacto que Deus tem é contigo, não é com a família. Mas através de ti, a tua família será salva. Por que eu digo isso, irmão? Porque não é a minha palavra. Esta palavra está a ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, onde Deus prometeu também a Noé para que fizesse a arca, mas na hora da chamada, muitos dos seus familiares não estavam por perto. Mas Deus disse para Noé: entra na barca tu e a tua família. Não disse: entra na barca só tu. Entra na barca e salva a tua vida. Deus disse: entra também com a tua família. Irmão, eu creio que nesta manhã Deus está a chamar, cada um está a chamar a mim para salvar a minha família. Está a chamar também você que está a escutar do outro lado para salvar a sua família. Então crê e tenha fé, porque Jesus não vai demorar, irmão. Nos últimos dias nós podemos estar, mesmo aquele que não crê, mesmo aquele que não tem fé, mas pode ver a opressão que o inimigo tem intensificado nos últimos dias. E ele não está para brincadeira, irmão. Ele vem para roubar, destruir e matar, irmão. E ele vigia como um leão. Ele fica a observar qual é a presa mais fácil. Por isso, irmão, que nos últimos dias nós temos estado a distrair com várias situações, várias coisas, que nós perdemos o nosso tempo e olhamos para trás, perguntamos: mas por que eu perdi tanto tempo assim aqui?
porque são meios que o inimigo usa para distrair, para que num dia que chegar, porque o dia e a hora ninguém sabe, irmão, da vinda de Jesus Cristo, ninguém. Está em Mateus 24, que ninguém sabe o dia e a hora. Então, muitos vão estar desprevenidos. Como também no dia que o Noé estava a preparar a barca, muitos estavam a dançar, estavam a descontrair, outros estavam a fumar, outros estavam a beber, outros estavam na prostituição. Cada um estava a fazer a sua vida, ocupando com coisas desnecessárias. E nesta quinta-feira Deus está a dizer, para de fazer as coisas desnecessárias. Para de perder o teu tempo no Facebook. Para de perder o teu tempo no Instagram, que isso não leva a nada. Para de fofocar. Para de ver as coisas desnecessárias. Começa a ler a Bíblia, começa a ir para a igreja, começa a meditar na palavra, começa a conhecer o caminho que leva à salvação. Porque a salvação não vai demorar, irmão. Presta atenção. A palavra diz, presta atenção, vigia. Então hoje eu digo, para de fazer essas coisas inúteis, como diz aquela criança no vídeo. Para de fazer as coisas inúteis e vem para Deus. Deus está a chamar nesta manhã. Para de fazer essas coisas inúteis. Para de perder o seu tempo nas coisas desnecessárias e vem para Deus. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, irmão. Então que esteja atento e fica firme na sua palavra. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus tem um propósito com a sua vida, irmão. Deus tem um propósito e o propósito é contigo. Quando Deus fez uma promessa, quando Ele faz uma promessa com a tua vida, não é com o teu filho, não é com o teu marido, não é com a tua família, é contigo. E através de ti a tua família será salva. Porque Ele vai dizer, entra na barca tu e a tua família. Que Deus venha estar conosco, com cada um de nós. E que Deus venha nos abraçar. Vamos orar nesta palavra, irmão, porque a palavra diz que a fé vem por ouvir. Então, sempre o Espírito Santo me dirige uma palavra antes de orarmos. Então, vamos fazer a oração nesta manhã. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Que venha a nós o vosso reino, Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Pai, nos perdoes pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Pelas vezes que nós não cremos na sua palavra, Pai. Pelas vezes que nós levamos a Bíblia como um livro histórico, Pai. Mas nós sabemos, para aquele que crê na sua promessa, nós sabemos que a Bíblia não é um livro comum, que a Bíblia é a sua promessa, é a sua palavra que está, Pai. Pai, então nos ensina a ler mais a Bíblia, nos ensina, nos dê o espírito de entendimento para que possamos sim ler, compreender e entender a sua palavra, Pai. Pai, nos ensina a andar no seu caminho, Pai, que é um caminho estreito, mas um caminho certo e seguro, Pai. Pai, nos deixa e abençoa com a sua palavra, Pai. Nos dê bênção para que podemos caminhar na sua direção e não distrair com coisas inúteis desta vida, Pai. Oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós pedimos perdão também nesta manhã pelos erros, pelos nossos pecados, pelas vezes que nós não damos atenção na sua palavra, Pai. Oh, Pai Santo, nós estamos a agradecer também nesta manhã pela respiração, pela vida, pelo trabalho e pela família, Pai. Que o Senhor cubra a minha vida, cubra a vida também desses ouvintes, Pai. Que cada vez mais possamos estar mais ligados com a sua palavra, Pai. Nós agradecemos nesta manhã de quinta-feira pela bênção, Pai. Só o fato de estarmos a levantar e a respirar com saúde, Pai. Muito obrigado por este dia e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.